E, olá, como estão? Bem? Beleza? Acompanhando nossas aulas? Espero que sim, pois é isso que nos faz bastante felizes. Com certeza, essas aulas estão sendo preparadas para vocês com bastante cuidado, com bastante carinho, para que, de alguma forma, possamos estar juntos. E, então, é isso que está valendo neste momento. Estarmos juntos com as aulas e acompanhando essas aulas, não é mesmo? Hoje, eu trago primeiro o seguinte. De alguma maneira, nesses 15 dias, desde a última vez que nos encontramos, alguma coisa, uma notícia, com certeza chamou sua atenção para as aulas de História da Arte. Tenho certeza que você lembrou do que eu vou te mostrar agora. Veja lá. Só um minuto. Com certeza, você deve ter reparado nessa notícia aqui. Foi a rifa online desta obra do Picasso, Natureza Morta, de 1921. Foi uma obra que neste último dia 20 ela foi rifada. Vamos depois conversar um pouquinho. Estou dizendo aí, o título da obra é Natureza Morta, justamente por apresentar como assunto na composição somente objetos, mesmo que de uma forma cubista, mas são só objetos. Repare que aqui é a ideia de uma mesa, um jornal e a silhueta de uma taça. O Picasso já dentro do estilo cubista aqui, mas sem trabalhar a perspectiva, mas ainda definindo os objetos, que é aí que ele chama natureza morta, tá? Por apresentar somente objetos. Essa obra, então, como dizia há pouco, no último dia 20, ela teve uma rifa online. Online porque não tinha como ser feita numa casa de leilões, então ela teve que ser online. E estou dizendo rifa ou sorteio, porque é diferente de um leilão. Lembra que um leilão é quando o comprador ele dá um lance, ele coloca um valor e aquele que der o maior valor fica com a obra. A rifa não. A rifa é posto um sorteio a partir de um número que se compra. No caso aqui, era uma campanha intitulada Um Picasso por 100 euros. Quem quisesse participar da rifa, do sorteio, teria que comprar um bilhete, esse bilhete de 100 euros. Por isso, um Picasso por 100 euros. A rifa arrecadou um pouco mais de 5 milhões com a venda de 51 mil bilhetes. Até brasileiros nós tivemos comprando este número, né? Essa rifa, mas não tivemos ganhadores no Brasil. Mas aí a gente vai ter que dizer assim, olha lá, a rifa aconteceu e teve essa arrecadação. A obra do Picasso, Natureza Morta, ela pertencia a este colecionador, David Hammett, que ficou com a quantia de 900 mil euros. Ele é proprietário de umas 300 obras, ele é colecionador de umas 300 obras do Picasso e colocou então uma para que fosse sorteada, rifada aí. Só que, para tanto,
ele ficou com uma certa quantia e o restante que foi destinado a essa ONG, que era aí para financiar projetos ligados ao abastecimento de água potável em Madagascar, Camarões e Marrocos. Veja que aí a proposta de um Picasso por 100 euros era de confeccionar, era de estar fazendo poços artesianos nesses locais que eu mencionei. A ganhadora da rifa foi uma italiana, tá? Que teve no dia 20 de maio, né? Neste último dia 20, a chance de ter um Picasso por 100 euros. O leilão ele foi feito lá na Casa de Leilões Christie, em Paris, e aqui a obra está nas mãos da Peri Coquin, que foi a organizadora da rifa. A partir daí, então essa era a primeira notícia que eu queria assim trazer para vocês, que foi essa rifa online. E a partir disso, nós vamos voltar aos temas que nós abordamos na última quinzena, que foi o seguinte: nós falamos um pouquinho naquela aula de definição de arte, de linguagens, de classificação, de linha do tempo, e a partir disto, hoje, a gente vai falar especificamente de artes visuais. Lembra que a classificação que a gente tinha colocado de artes visuais, artes cênicas, música? Então, aí eu vou hoje trabalhar só com artes visuais e seus temas. Temas estes que pode estar dois. Aí, ou as artes visuais abordam um tema figurativo, ou ela aborda um tema abstrato. Dentro do figurativo, este tema pode estar envolvendo o assunto ou religioso, ou sacro, ou mitológico, pode estar envolvendo o assunto histórico, ou um retrato, ou paisagens, ou até mesmo natureza morta, que foi essa que a gente mencionou há pouco. Aí, dentro do abstrato, ou vem de uma maneira mais informal, com linhas mais ondulares, só cor, ou com formas mais geométricas e mais angulares. Mas, de qualquer forma, ou ela é figurativa ou ela é abstrata. Dentro do figurativo, tá? Então, dentro do figurativo, eu vou escolher dois artistas para conversar um pouquinho com vocês. Vou conversar especificamente no figurativo de um assunto aqui: brincadeiras de criança. Dois artistas que em várias das suas obras escolheu isso aí para trabalhar esse assunto: brincadeiras de crianças. Um deles, o Cândido Portinari, que é esse que eu estou te apresentando aí, e o Milton da Costa, que é esse outro que eu estou te apresentando. Então, nós vamos ver, dentro do tema figurativo, esse assunto, brincadeiras de crianças. As que eu estou mostrando primeiro são só do Cândido Portinari. Dá uma olhadinha. Veja lá, roda infantil. Ela está mais aqui ainda de uma maneira expressionista, porque o Portinari ele vai do expressionismo até o cubismo, e a gente vai perceber isso nas obras. Veja lá. Então, essa é roda infantil. Aqui é um jogo de futebol ou uma pelada. E aí eu escolhi sim as brincadeiras, porque elas nos remetem, elas nos fazem retornar às brincadeiras de infância, aquilo que nós tínhamos ou na rua, ou na escola, ou nas casas, nos clubes. Então, assim, nós vamos estar aproveitando um momentozinho para recordar. Aqui é um jogo de futebol ou a pelada de rua. Aí, o menino com peão,
né? Um barbante e um peão para rodar este peão. Vamos rodar o peão. Aqui são meninos soltando pipa, e meninos que aqui ele não define muito bem já os rostos, porque podem ser qualquer criança, qualquer menino soltando pipa. Aqui, palhacinhos na gangorra, veja que a parte dos palhacinhos ele já começa a trabalhar deformando um pouquinho as figuras ou deixando estas figuras um pouco mais geométricas. É que ele vai entrando na linha do cubismo. Assim também ele vai começar a se afastar da perspectiva. A gente quase não vai perceber o fundo da obra, né? Céu, chão, a gente já vai começar a assumir com isso. Reparem nas próximas. Aqui é menino brincando, eu os percebo saltando, pulando, virando cambalhota aqui, mas mais pelo movimento e não tanto por uma definição de perspectiva. Aí, meninos na gangorra, cujos meninos aqui já estão com os traços bem geometrizados, bem quase linha curva, linha reta, não mais definindo de uma maneira tão real esses traços dessas crianças. Aqui, meninos no balanço, também de uma forma bastante geométrica que ele apresenta esses meninos. Cambalhota, veja que o corpo destes meninos, a roupa não está muito definida, nem como mãos, o chão, fundo, ele já geometriza de uma maneira geral. E o Portinari vai ter uma influência muito grande do Picasso, que eu falei lá na frente, dentro do cubismo. Aqui também, moleques pulando a cela, ou pulando um sobre o outro, que é assim que se chama, né? Pulando cela, esses meninos com esta brincadeira. Repara que os meninos aqui não têm definição sequer de rosto, eles não apresentam essa situação. Eles só vão te remeter ao movimento e nada mais. Agora, essas outras obras são do Milton da Costa. Milton da Costa é um artista que trabalha por demais também com as linhas. Ele também entra na linha cubista, no estilo cubista. E aí, repare que rosto, definição de olhos, de boca, ele quase não apresenta. Isso vai ser mais uma linha geométrica. As outras formas também, os corpos sempre vão apresentar uma linha reta, uma definição angular e não tanto as linhas tão definidas dos corpos. Aqui, carrossel, também tem uma linha todinha a dividir a criança ou a menina no cavalinho. O carrossel, lembra também o carrossel em que íamos nos parques de diversões, não é mesmo? Com certeza. Menina e bicicleta, olha as linhas a que ele reduz as figuras, né? Ou esta bicicleta, esta menina, esse rosto que ele simplifica. É aí que eu estou mencionando o cubismo. Menina na bicicleta, menina pulando corda, também são bastante linhas e, inclusive, a corda que ela está saltando. E aí, novamente, o carrossel. Veja que aqui também você não percebe o rosto definido, só as linhas que eles apresentam. Aqui é o carrossel num outro ângulo daquele que nós tínhamos visto anteriormente. O Cândido Portinari e o Milton da Costa foram aí dois exemplos dentro do figurativo. E aí, dentro do tema abstrato, a proposta é vir com um outro estilo, que é este que eu mencionei lá na semana passada.
mencionei a arte cinética por conta do Abraham Palatinic. Aí, nós vamos hoje definir um pouquinho dentro da arte abstrata essa arte cinética, que é isso que eu quero chegar um pouquinho mais de perto com vocês. Então, veja que aí nós estamos falando de arte figurativa, de arte abstrata. Dentro de arte abstrata, eu estou falando de arte cinética. Aí, arte cinética é uma corrente das artes visuais que explora pura e simplesmente os efeitos ópticos. Isto, tentando girar no seu olho, fazer acontecer no seu olho um movimento físico ou a ilusão de ótica ou um truque de posicionamento para que você perceba ideia de movimento. É isso que ela vai te propor. Então, a arte cinética é fazer com que os seus olhos percebam um certo movimento. Só que para isso, veja, olha essa obra aqui. Ela ainda, eu não trouxe o nome do artista, porque eu quero que você veja só o efeito. Veja que por meio de variação de dimensão e posicionamento de linha, ela gera no seu olho a ideia de movimento. Você pensa que isto aí está girando. Se você olhar por demais, você vai sentir o giro, você vai sentir aproximar ou não, simplesmente pela diferenciação e espessura das linhas e nada mais. É simplesmente uma ilusão de ótica. Isso aí é o que trabalha a arte cinética. Só que para dar esse efeito, então, os artistas desta corrente, eles trabalham especialmente com a arte abstrata, com o abstracionismo, ou ele não consegue gerar no espectador essa ilusão de ótica. Então, é assim, para gerar no espectador uma ilusão de ótica, ele vai trabalhar, sim, com esses efeitos visuais a despertar em você algo que está se movendo, que te dê uma ilusão de ótica, de movimento, mas de uma forma abstrata, ou ele não consegue. É simplesmente ilusão de ótica. E a gente pode associar a arte cinética à op-art, ou optical art, ou a arte dos efeitos visuais. Veja aqui essa obra que eu estou te mostrando com cores e movimento, ou essa com as linhas onduladas, ou até esta daqui. Elas provocam, juntamente entre cor e linha, um certo movimento aos nossos olhos. A partir disso, eu vou chegar um pouco mais de perto na obra deste artista, que é o Abraham Palatinic, que nós perdemos neste mês de maio. Então, por conta deste artista que eu mencionei lá na outra vez que estivemos conversando, que eu estou falando hoje. Então, Abraham Palatinic e suas obras. A partir daqui, apresento a vocês as obras do Palatinic. Essas que eu mostrei anteriormente não são do Abraham Palatinic, são simplesmente exemplos da op-art. Estas aqui, daqui para frente, é que a gente vai só mostrar Abraham Palatinic. Deem uma olhadinha. Ele é um artista cinético, um pintor, um desenhista. Ele é considerado um dos pioneiros da chamada arte tecnológica no Brasil. Ele expande os caminhos das artes visuais, pois ele tenta relacionar arte, ciência e tecnologia. Nessa daqui, essa já é do Abraham Palatinic, a gente consegue perceber um pouquinho a ideia de movimento numa superfície. Esses trabalhos que ele faz, é uma série deles, é uma série que ele chama série Progressões,
a gente vai perceber o que eu estou mencionando a você de ilusão de movimento. Repare nessas que a gente vai ver a partir daqui. Então, é a série que eu mencionei a vocês há pouco. Ele batiza de progressões, tá? E essas obras, elas compõem efeitos óticos ao utilizar faixas sobre a superfície. Por quê? Vou voltar um pouquinho. O que está dando essa ideia de movimento, essa ideia de cor, de algo que se aproxima ou distancia, na verdade, é o que nós vamos ver um pouquinho mais de perto a partir daqui. Veja, essa obra aqui, ela não tem um título, tá? Normalmente, obra abstrata, ela só tem o ano em que ela foi feita. E eu quero que você veja que ela é de 2019, ela é do ano passado, do Abraham Palatinic. E reparem a superfície. Ela te dá a ideia de que existe uma certa textura, não é mesmo? E não é tão plana. Então, nós vamos chegar um pouco mais de perto para perceber. Aí, eu aproximei um pouco mais e veja que aqui você está vendo o quadro como um todo. Reparem que é uma superfície que você percebe as linhas que foram onduladas. São movimentos ondulares que ele coloca ali. Deixa eu aproximar um pouco mais, me acompanhe. Aí, olha, dá para ver de pertinho o que ele colocou? Aí é madeira, dá para ver que são ripas, pedaços de madeira em que ele levanta e desce, que ao olhar depois você vai perceber uma sensação de movimento. Se nós estivéssemos ao vivo com esta obra e você olhar ora de um lado, ora do outro, você percebe que ela dá a você uma sensação de movimento. E é isso aí que ele está pretendendo nessa série de obras, onde ele põe uma certa textura, uma certa diferenciação de planos na superfície. Ele cria também esculturas de arame, formas coloridas, fios que vão se mover ou vibrar por meio de motores ou eletroímãs. Isso para dar a você a ideia de movimento. Essas peças, elas vão se assemelhar aos móveis que o norte-americano Alexander Calder começou a trabalhar na década de 60 e que logo depois, década de 60, e que logo depois o Abraham Palatinic vem a trabalhar também, só que ele vai colocando aí pequenos motores ou eletroímãs para que este movimento aconteça de uma maneira mais, como é que vou falar? Periódica, mas insere esses movimentos. Aqui eu estou te mostrando um feito pelo Palatinic em 66. Eu estou lhe mostrando uma imagem porque eu não consigo te mostrar pela imagem a ideia do movimento. Porém, toda esta situação aqui, ela gira e vibra. Então, a gente tem na obra de arte, na escultura, a ideia do movimento. É isso que ele está dando. Aqui, essas esculturas também, essas pequenas formas aqui, que são esferas, discos, eles também têm um movimento, eles têm uma vibração e que são acionados. Neste sentido, o que eu vou dizer para você? Ao criar estas composições que partem da cor, mas que ultrapassam o limite da cultura, vai além da escultura, ele é consagrado, o Abraham Palatinic, como um dos pioneiros em explorar
as conquistas tecnológicas na criação de vanguarda brasileira, habilitando aí, por isso que eu falo máquinas, porque ele vai colocar pequenos motores ou esses eletroímãs que eu mencionei para gerar obras de arte, porque as suas obras de arte vão ter um certo movimento, gerando aí para os nossos olhos muito mais situação de movimento, como eu estou comentando. Essa daqui é uma imagem que eu estou te mostrando, porém, você está vendo aqui uma caixa. Por essa caixa, você consegue perceber que aí é dentro dessa caixa que estão esses pequenos motores que eu mencionava a vocês. Aí, vou até propor, eu vou lhe mostrar agora deixa eu terminar este. Aí, eu vou te mostrar agora um pequeno vídeo para que você tenha a ideia do que são estes movimentos. Porém, eu vou sugerir que você procure, o YouTube oferece vários vídeos dentro de arte cinética e que você pode procurar, pesquisar e encontrar outros assuntos do qual eu estou mencionando, outros artistas que também trabalham com a arte cinética. Arte cinética através do vento, através de outro tipo de motor que não só o Abram Palatinic. Vamos mostrar esse que eu mencionei para vocês. Lá. É muito curtinho, mas eu quero que você observe as superfícies e as pequenas esculturas gerando um movimento. Aí, acho que eu consegui passar a você mais ou menos essa ideia de movimento. Por isso que aí eu sugeri a você que procurasse no YouTube outras possibilidades do vídeo relacionado, ou dos vídeos relacionados à arte cinética. Quanto a isso, agora, daqui a 15 dias, eu vou propor a você que você faça o seguinte, que você tenha em mãos por aí, porque a gente vai trabalhar alguma coisa prática dentro de arte cinética, então eu vou pedir assim, que você tenha aí uma folha de papel sulfite, um lápis e algumas canetinhas ou lápis de cor, tá certo? Porque da próxima a gente vai juntar um pouquinho de prática ao que comentamos hoje, ao que nós falamos hoje. Meus queridos, um grande abraço para vocês, deixo um grande beijo e que a gente possa se encontrar daqui a 15 dias.